Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente Ramos Horta, permita-me um cumprimento especial, bem como à sua comitiva. Já lá vão longos anos que estivemos juntos em Timor, numa altura complexa. Fica uma palavra de muito apreço que testemunhou e que conhece. Sra. Presidente, permita-me que lhe endereçe um especial cumprimento e que lhe transmita votos de um mandato pleno de realizações, exemplo de concretização de uma cidadania maior. A Vossas Excelências, senhores deputados, votos de um mandato que corresponda às maiores expectativas políticas em momento tão exigente da vida de Portugal e dos portugueses. Excelências, já Platão afirmava que a justiça é a saúde do Estado, mas a realização da justiça tem um pressuposto primeiro, que é uma real e efetiva separação de poderes, em quase algum perturbada, direta ou indiretamente, por meios que a afetam, sejam esses meios legislativos ou administrativos. Daí que assegurar a independência do Poder Judicial e a autonomia do Ministério Público sejam objetivos estratégicos do Governo, impondo-se dar confiança aos cidadãos no desempenho dos operadores judiciários, de todos, dignificando-os. Mas a realização da justiça também põe regras claras e maturadas, dotadas de grande estabilidade, e daí que outro desses objetivos consista na estabilização da legislação, sujeitando o bloco legal à avaliação da sua eficácia. Do mesmo modo, a realização da justiça impõe um combate determinado à corrupção e aos conflitos de interesses. A corrupção não mina só o Estado, mas a própria sociedade e empobrece-a ética, moral e economicamente. O objetivo estratégico é ainda o de aumentar a eficiência, evitar os desperdícios e centralizar a gestão de equipamentos com um objetivo muito claro: libertar recursos para o Judiciário. A existência de pesadas estruturas administrativas, com duplicação de serviços e consultorias, um património sem gestão centralizada, vários sistemas informáticos, arrendamentos onerosos que convivem com tribunais semi-ocupados e vazios. Tudo isto é inaceitável e absorve recursos. A estrutura dependente do Governo com que atualmente nos deparamos é imensamente proporcional. Na sua extraordinária, acreditem, verdadeiramente extraordinária dimensão aos meios de que dispõe o Judiciário. E no Judiciário é que reside a realização da justiça para o cidadão, não nas estruturas administrativas, não na máquina administrativa. Esta libertação de recursos para o Judiciário permitirá igualmente reforçar o combate à corrupção. Senhora Presidente, senhores deputados, os problemas da justiça são conhecidos há muito. Há agora que estabelecer uma metodologia de trabalho que passa por reformar gradualmente o sistema de justiça existente, mas com ponderação. O Governo assume o propósito de tudo fazer no respeito do princípio da concertação estratégica. A justiça é uma das áreas da governação que mais obriga a que se criem sinergias acrescidas de negociação, bom senso e consenso. A razão de ser das profissões jurídicas não assenta na sua própria existência corporativa, mas sim no imperativo de servir os cidadãos. O compromisso do Governo é o de institucionalizar o diálogo estratégico com os órgãos representativos das várias profissões jurídicas, que deverão ser agentes da mudança e que assim se deverão também corresponsabilizar num novo modelo de justiça. Outra preocupação urgente prende-se com a legitimidade da justiça e a confiança nas suas instituições. Ao longo dos últimos anos, criou-se um clima de falta de confiança nas instituições e nas pessoas que conduziu ao seu enfraquecimento. Desbaratada a confiança nos tribunais, no Ministério Público, na advocacia, perante a indefinição de vários regimes, é tempo de virar a página e de voltar a criar confiança a partir de valores e princípios partilhados e de uma visão clara quanto aos direitos e interesses legítimos que o direito deve satisfazer. O Governo entende que é imperioso alterar o paradigma do sistema de justiça, tornando-o eficiente, rápido e justo. Eficiente para servir as pessoas,
rápido para que as decisões possam ser tomadas em tempo útil, justo, no sentido em que as decisões devem ser tomadas de acordo com o direito e se ajustem à consciência e representação social do que deve ser a justiça das sociedades modernas. Os tribunais estão estrangulados, com cargas insuportáveis de trabalho e têm uma representação do território nacional. Importa, por isso, criar uma justiça de proximidade e ajustar em conformidade a estrutura judiciária. Importa acabar com a lista de espera nos tribunais, evitando-se a degradação da relação que se estabelece com os cidadãos. Há também que criar condições necessárias para que aumentem significativamente os ganhos de eficiência dos procedimentos judiciais. Para que tal seja alterado, importa criar mecanismos de celeridade, de simplificação e de maleabilidade processual. Será avisado avaliar algumas normas dos estatutos das magistraturas e será absolutamente necessário ajustar o mapa judiciário, redistribuindo os recursos existentes e potenciando-os. Há igualmente a consciência generalizada de que existe uma excessiva produção legislativa desconexa que cria incerteza e gera injustiças. Estado de Direito não se confunde com Estado de Leis. Esta alteração constante está a minar o fundamento do Estado de Direito. Deve seguir-se como orientação o princípio, inclusivamente adotado pela Constituição Federal Suíça, segundo o qual todas as leis do Estado necessitam da sua avaliação de eficácia. Nos campos da justiça são muitos os exemplos de reformas legislativas precipitadas, que implicaram sucessivas alterações em prejuízo do bom funcionamento dos tribunais e da necessária programação da atividade de juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores e demais operadores. E porque a democracia se realiza no espaço público, as reformas a introduzir serão objeto de clara divulgação e de debate público. Não é aceitável o regime de segredo em relação ao funcionamento do Estado. Todos os elementos fundamentais da governação serão publicados, especialmente contratos do Ministério, nomeadamente imobiliários, estatísticas da Justiça, orçamentos e contas, projetos de reforma legislativa e seus debates. Senhora Presidente, senhores deputados, os problemas existentes de judiciabilidade dos direitos das pessoas e dos grupos mais débeis da sociedade têm que obter uma resposta num quadro de uma concepção de justiça social e de proteção da autonomia da sociedade. Estou a referir-me aos menores e aos idosos. Os recursos humanos na justiça abrangem atualmente mais de 27 mil pessoas. Não pode permitir-se que notários, conservadores, agentes de execução, entre outros, estejam na angústia permanente de alterações radicais e inesperadas das opções políticas dos governos. O Governo vai tornar possível programar a vida profissional de modo a corresponder às expectativas profissionais na Justiça, no desenvolvimento das suas carreiras e projetos, restaurando o modelo das profissões jurídicas. A realização da Justiça precisa de juízes, de advogados, de procuradores, de notários, de conservadores, de solicitadores, de funcionários judiciais e de outros auxiliares da Justiça. Por outro lado, a construção do Estado de Direito exige instituições fortes e prestigiadas, com identidade histórica própria, dar confiança aos cidadãos na independência do Poder Judicial, reforçar os meios ao dispor do Conselho Superior de Magistratura e dotá-lo de efetivos poderes de gestão processual. Por outro lado, é imperiosa a especialização dos magistrados, a única forma de as magistraturas terem capacidade de responder não apenas à multiplicidade de atribuições, mas também à complexidade da sociedade atual. Senhora Presidente, senhores deputados, há ainda que modernizar o direito privado. A reforma do direito privado tomará em consideração que o decurso do tempo, desde a entrada em vigor do Código Civil, permite identificar as metamorfoses do direito privado comum e os aspectos já demonstrados em que este Código deve ser objeto de parcial e muito prudente reforma quanto ao Estatuto das Pessoas. Não existe um Estatuto da Criança,
que estabeleça a necessária sistematização com o Código Civil, legislação de menores e a legislação penal e contraordenacional. A revisão dos regimes de incapacidades previstos no Código Civil de idosos em especial deve tomar em consideração que a evolução demográfica obriga a um tratamento específico de problemas relacionados com o modo de vida dos cidadãos idosos, em especial no que respeita à preservação da sua independência e autonomia. Será estudada a criação de mecanismos de tutela judicial efetiva, nomeadamente nas situações de urgência para estas situações. A proteção das famílias deve levar a ponderar a efetivação no direito dos contratos do princípio da concessão do crédito responsável, de modo a contribuir para a prevenção de situações de sobreendividamento. Se a liberdade dos tribunais na interpretação das leis é um bem essencial numa sociedade democrática e num Estado de Direito, há que combater a incerteza acerca do direito positivo e avaliar os mecanismos de uniformização da jurisprudência. A legislação orgânica dos tribunais e a processual devem ser congruentes, na definição clara do papel dos Supremos Tribunais como tribunais de uniformização de jurisprudência e não, em regra, como instâncias. Senhora Presidente, senhores deputados, nos Estados de Direito bem regulados e com o funcionamento correto da sociedade, a resposta a muitos comportamentos antissociais e lesivos dos direitos e interesses de terceiros, e nesta matéria marco essencial a recomendação do Sr. Provedor de Justiça e o conjunto de decisões tomadas para compensar os familiares da tragédia de Entre Rios, a opção será também a de alargar a tutela dos danos morais e o seu ressarcimento. Importa ainda, e o Governo tem como esse objetivo, assegurar uma justiça de proximidade e de desjudicialização dos conflitos. A qualidade do sistema de justiça tem que ser aferida pelos utentes de justiça e não apenas pelos seus profissionais. Assim, deve apostar-se no modelo de justiça de proximidade e em mecanismos de autocomposição dos litígios, nomeadamente os meios de resolução alternativa, mediação, conciliação e arbitragem. Para o fazer adequadamente, deve ser revista a legislação sobre arbitragem voluntária e aprovada uma adequada lei de mediação. Importa ainda monitorizar e avaliar os julgados de paz criados há uma década. Outra prioridade será a criação de mecanismos institucionais e processuais de proteção dos direitos de personalidade em caso de urgência, falha que tanto nos tem sido apontada pelas instituições internacionais. Há ainda uma reforma que se impõe, tendo em vista a alteração de paradigma do processo penal e penal, que deverá assentar nos princípios gerais de passar pelo reforço da autonomia do Ministério Público e da sua responsabilização no exercício da ação penal, cabendo-lhe dirigir toda a investigação no modelo em que o magistrado que acusa é um magistrado que deve assegurar o processo na fase de julgamento. E, em definitivo, acabar com a não limitação do número de testemunhas que permite eternizar os processos e inviabilizar a concretização da justiça. Se na justiça civil há um número limitado de testemunhas, o mesmo deve suceder no processo penal, porque essa é uma das razões da sua disfunção. A humanização e racionalização do sistema prisional é um imperativo muito complexo a que também há que dar resposta. Senhora Presidente, senhores deputados, outro desiderato é o de assegurar um modelo de justiça profissional. É necessário dotar as instituições de meios de atuação, especialmente em dois planos: gestão de tribunais e gestão de processos, sempre com respeito do princípio do juiz natural, mas criando instrumentos que contribuam para melhorar o desempenho do sistema judicial. Criar um novo paradigma de avaliação do mérito dos magistrados, superando o sistema de inspeção e classificação de serviço, que bem se compreende hoje face à falta de meios dos conselhos. O Centro de Estudos Judiciários continuará a ser a instituição do Estado para a formação de juízes, magistrados do Ministério Público e outros profissionais de justiça,
Em articulação com as universidades, o seu perfil deve ser cada vez mais pensado como instituição de formação contínua e também preparada para ministrar a formação exigida pela especialização das jurisdições. O Governo entende necessária uma reforma profunda de todo o processo civil. Não temos o hábito de deitar fora o que de bom foi feito para trás. Há um trabalho de grande qualidade. Há um trabalho de grande qualidade recentemente produzido no âmbito da Comissão da Reforma do Processo Civil, que o Governo se propõe recuperar como ponto de partida para as respostas a fazer. No essencial, importa consagrar novas regras de gestão e tramitação processual, tornar obrigatória a audiência preliminar, tendo em vista a fixação, após debate, dos temas controvertidos e as questões essenciais de facto carecidas de prova, programar as diligências de prova em audiência final, pondo termo ao espetáculo de espera e adiamento de diligências e de deslocação constante de testemunhas. Conferir maior eficácia à segunda instância para o exame da matéria de facto. A ação executiva é outro grande problema da justiça portuguesa. O modelo a implementar deverá contribuir para resolver as pendências e, com todas as garantias para as pessoas, dar aos credores os meios rápidos de satisfação dos seus créditos. O Governo entende que a solução deve passar pela extinção da ação executiva sempre que o título seja uma sentença, devendo a decisão judicial ser executada em liquidação de sentença ou tramitar como incidente da mesma. É, de resto, o modelo alemão e não parece que funcione mal. No caso de existir um título executivo diferente da sentença, deve ser criado um processo abreviado que permita a resolução célere dos processos sem prejuízo da reponderação dos títulos executivos. Mantém-se o atual regime de execuibilidade dos títulos de crédito, mas os demais só poderão ter força executiva quando for inequívoca a obrigação e estiverem asseguradas as garantias das pessoas contra execuções injustas, o que é particularmente importante no momento difícil que atravessamos. Do mesmo modo, importa agilizar a execução da sentença no processo administrativo. O problema das filas de espera nos tribunais terá de ser resolvido designadamente com a criação de juízes liquidatários, nomeadamente nos tribunais fiscais, impondo-se igualmente a reforma do processo tributário. À margem das reformas legislativas, o Governo equaciona medidas complementares que, de forma integrada, poderão potenciar a obtenção dos resultados. As alterações ao regime jurídico do inventário devem ser objeto de ponderação. À data de hoje, um ano após a sua entrada em vigor, a lei é inexecuível. Nenhum cidadão consegue tramitar o processo de inventário em nenhum cartório notarial ou numa conservatória, devendo aguardar pelas conclusões de um grupo de trabalho que está a fazer agora o que devia ter feito. É exatamente o exemplo daquilo que não se deve fazer em processo legislativo. Quanto ao mapa judiciário e reforma judiciária, é oportuno avaliar o funcionamento das 3 comarcas piloto. Essa avaliação não está integralmente feita. Outro dos problemas principais que o Governo vai enfrentar respeita a uma questão extremamente grave e estruturante: a destruição do sistema da inteligência do Estado, nomeadamente os antigos gabinetes de estudos e planeamento. O sistemático recurso a avaliações ad hoc, encomendadas a gabinetes que desconhecem a realidade da administração, ou a empresas de auditorias exteriores, não é aceitável como regra. O Ministério da Justiça vai empenhar-se perante a Assembleia da República e com a Assembleia da República na introdução de reformas que privilegiam a independência técnica da administração e as boas práticas. Os caminhos do Estado devem ser objeto de uma visão de conjunto que estabeleça objetivos socialmente partilhados, mas ao mesmo tempo não esteja em permanente alteração em função de meras conjunturas partidárias. Propugna-se ainda pela publicação do Inventário do Património do Estado afeto ao Ministério da Justiça.
Outra orientação essencial será a de evitar o desperdício da repetição de serviços de Estado. Nos últimos anos temos assistido à duplicação de diversos serviços, com consequências negativas do ponto de vista financeiro, da identidade das instituições e dos direitos dos cidadãos. Senhora Presidente, senhores deputados, todo o compromisso do Governo vai também no alargamento e na consolidação do Espaço Europeu de Justiça e Cidadania, sem esquecer o objetivo de criação de um judiciário comum com os países lusófonos. Senhora Presidente, senhores deputados, pensar a justiça é pensar o ser humano. É uma tarefa primeira e um desafio. Contamos com o vosso apoio, a vossa colaboração, a vossa ponderação neste caminho difícil. Bem-ajam disso.